Talvez você deva conversar com alguém. 12. Bem-vindo à Holanda. Depois que Julie soube que estava morrendo, sua melhor amiga, Dara, querendo ser útil, enviou-lhe o conhecido ensaio Bem-vindo à Holanda. Escrito por Emily Per Kingsley, mãe de uma criança com síndrome de Down, esse texto trata da experiência de ter suas expectativas de vida viradas de cabeça para baixo. Esperar um bebê é como planejar uma viagem fabulosa à Itália. Você compra um monte de guias e faz seus planos maravilhosos. O Coliseu, o David de Michelangelo, as gondolas de Veneza. Pode ser que você aprenda algumas frases práticas em italiano. Tudo é muito excitante. Depois de meses de expectativa e ansiedade, finalmente chega o dia. Você faz as malas e vai. Várias horas depois, o avião aterrissa. A aeromoça aparece e diz: Bem-vindos à Holanda. Holanda, você diz. Como assim, Holanda? Minha viagem era para a Itália. Eu deveria estar na Itália. Passei a vida toda sonhando em ir para a Itália. Mas houve uma mudança no plano de voo. Eles aterrissaram na Holanda, e é lá que você tem que ficar. O importante é que eles não te levaram para um lugar horroroso, desagradável, imundo, cheio de pestilência, fome e doenças. É apenas um lugar diferente. Então, você precisa sair e comprar novos guias. Precisa aprender uma língua completamente nova. Você vai conhecer todo um novo grupo de pessoas que nunca viu. Trata-se apenas de um lugar diferente. É mais tranquilo do que a Itália, menos chamativo do que a Itália, mas depois que você está lá por um tempo e consegue recuperar o fôlego, olha em volta, e começa a reparar que a Holanda tem moinhos de vento, e a Holanda tem tulipas. A Holanda tem até Rembrandt, mas todo mundo que você conhece está na agitação de ir e vir da Itália. Todos se vangloriam sobre a temporada maravilhosa que passaram lá, e pelo resto da sua vida você dirá: era para lá que eu deveria ter ido. Foi isso que planejei. A dor disso nunca, jamais, jamais, jamais desaparecerá. Porque a perda desse sonho é uma perda muito, muito significativa. Mas, se você passar a vida toda lamentando o fato de não ter chegado à Itália, pode ser que nunca se sinta livre para aproveitar coisas muito especiais e encantadoras que existem na Holanda. Bem-vindo à Holanda deixou Julie furiosa. Afinal de contas, não havia nada de especial ou encantador em seu câncer. Mas Dara, cujo filho tem um autismo grave, disse que Julie estava entendendo errado. Ela concordava que o prognóstico da amiga era devastador e injusto, um distanciamento completo de como sua vida deveria transcorrer, mas não queria que Julie passasse o tempo que lhe restava, talvez uns 10 anos, perdendo o que ainda poderia ter enquanto viva, seu casamento, a família, o trabalho. Ela ainda poderia ter uma versão dessas coisas na Holanda. Ao que Julie pensou: vá se foder. E também, você tem razão. Porque Dara sabia. Eu já tinha ouvido falar de Dara através de Julie, da mesma maneira que sei sobre todos os amigos próximos dos meus pacientes. Soube por Julie que quando Dara estava no seu limite de preocupação e dor em relação às infindáveis pancadas e bater de cabeça do filho, suas birras, sua incapacidade de conversar ou de se alimentar sozinho aos 4 anos de idade, sua necessidade de múltiplas terapias semanais que tinham assumido o controle da sua vida, mas também não pareciam estar ajudando, ela telefonava para Julie desanimada. Agora estou constrangida com isso, Julie disse, depois de explicar sua raiva inicial em relação a Dara. Mas quando viu o que Dara estava passando com seu filho, meu maior medo foi terminar como ela. Amo-a demais, e também senti que qualquer esperança quanto à vida que ela queria acabou. Como você sente agora? Eu disse. Julie concordou com a cabeça. Ela me contou que por um bom tempo Dara dizia: não pedi isso, e listava todas as maneiras pelas quais sua vida tinha sido alterada irrevogavelmente. Ela e o marido jamais teriam aconchegos, caronas solidárias, jamais leriam histórias antes de dormir. Nunca teriam uma criança que se tornaria um adulto independente. Dara olhava para o marido, Julie disse, e pensava: ele é um pai incrível para nosso filho. Mas não conseguia deixar de pensar no pai incrível que ele teria sido para uma criança que pudesse interagir por completo com ele.
Não conseguia evitar a tristeza que se abatia quando se permitia pensar nos tipos de vivências que eles jamais poderiam ter com o filho. Dara sentia-se egoísta e culpada por sua tristeza, porque, acima de tudo, desejava que a vida do filho pudesse ser mais fácil para o bem dele, que ele pudesse levar uma vida plena, com amigos, amores e trabalho. Sentia-se tomada pela dor e pela inveja quando via outras mães brincando no parque com seus filhos de 4 anos, sabendo que, naquela situação, seu filho provavelmente perderia o controle e pediriam que se retirasse, que ele continuaria a ser evitado conforme fosse crescendo e ela também. Os olhares que recebia das outras mães, as que tinham crianças comuns com problemas comuns, somavam-se à sua sensação de isolamento. Dara telefonava para Julie constantemente naquele ano, cada ligação mais desanimada do que a anterior. Exauridos financeira, emocional e fisicamente, ela e o marido decidiram não acrescentar um irmão ao pacote. Como poderiam custear e dispor de tempo para mais um? E se a criança também tivesse autismo? Dara já tinha parado de trabalhar para cuidar do filho, enquanto o marido assumia um trabalho extra, mas ela não sabia como lidar com isso. Até que um dia deu com o bem-vindo à Holanda, e percebeu que não apenas teria que se virar naquela terra estranha, como descobrir alegria ali, onde quer que conseguisse. Ainda havia prazeres a serem desfrutados, caso conseguisse deixá-los entrar. Na Holanda, Dara encontrou amigos que entendiam sua situação familiar. Descobriu maneiras de se conectar com o filho, de se divertir com ele e amá-lo pelo que ele era, e não focar em quem ele não poderia ser. Encontrou maneiras de parar de se obcecar pelo que sabia e não sabia em relação a atum, soja e produtos químicos em cosméticos durante a gravidez que poderiam ter prejudicado o desenvolvimento do seu bebê. Arrumou quem cuidasse do filho, para poder cuidar de si mesma e trabalhar meio período em algo significativo, além de ter um tempo ocioso também significativo. Ela e o marido se reencontraram em seu casamento, ao mesmo tempo em que lutavam com os desafios que não podiam mudar. Em vez de se sentarem em seu quarto de hotel a viagem toda, decidiram se arriscar a sair e conhecer o país. Agora Dara convidava Julie a fazer o mesmo, olhar as tulipas e os Rembrandts. E depois que a raiva de Julie em relação a bem-vindo à Holanda diminuiu, ocorreu-lhe que sempre haveria alguém cuja vida parecesse mais, ou menos, invejável. Ela trocaria de lugar com Dara agora? Seu primeiro instinto foi sim, num pulo. O segundo, talvez não. Inventou vários cenários. Se pudesse ter 10 ótimos anos com uma criança saudável, preferiria isso a uma vida mais longa? É mais difícil a própria pessoa estar doente, ou ter uma criança que esteja. Sentiu-se horrível até por ter esses pensamentos, mas também não podia negá-los. Você acha que sou uma pessoa ruim? Perguntou, e garanti-lhe que todo mundo que faz terapia preocupa-se que o que pensa ou faz possa não ser normal ou bom, e contudo, é nossa honestidade com a gente mesmo que nos ajuda a dar sentido a nossas vidas, com todas as suas nuances e complexidades. Reprima esses pensamentos, e é provável que você se comporte mal. Reconheça-os e crescerá. Sendo assim, Julie começou a ver que estamos todos na Holanda, porque a maioria das pessoas não tem a vida exatamente como planejou. Mesmo que você tenha sorte bastante para viajar para a Itália, poderia passar por cancelamento de voos e um tempo horroroso. Ou seu esposo poderia sofrer um infarto fulminante no chuveiro, minutos depois de vocês terem feito um sexo glorioso em um quarto de hotel luxuoso em Roma, durante uma viagem para celebrar seu aniversário de casamento, como aconteceu a uma conhecida minha. Então, Julie está indo para a Holanda. Não sabia quanto tempo duraria a sua estadia, mas reservamos sua viagem para 10 anos, mudando o itinerário, caso necessário. Enquanto isso, trabalharíamos juntas para descobrir o que ela queria fazer lá. Julie impôs apenas uma condição. Você promete me dizer se eu estiver fazendo alguma loucura? Quero dizer, agora que vou morrer mais cedo do que jamais imaginei, não preciso ser tão sensata, certo? Então, se eu exagerar, e as coisas ultrapassarem um pouco os limites, você me diz? Prometi.
Julie passou a vida toda sendo conscienciosa e responsável, fazendo tudo de acordo com as regras, e eu não conseguia imaginar como seria sua versão além dos limites. Deduzi que, quando muito, seria o equivalente ao estudante careta que fica um pouco louco ao exagerar na cerveja em uma festa. Mas esqueci que frequentemente as pessoas assumem sua faceta mais interessante quando têm a famosa arma apontada para a cabeça. Lista de desejos antes de bater as botas, Julie disse em uma sessão, enquanto tentávamos imaginar sua Holanda. É um termo engraçado, não é? Tive que concordar. O que você quer fazer antes de bater as botas? Geralmente as pessoas pensam na lista de desejos quando alguém que lhes é próximo morre. Foi isso que aconteceu com Candy Chan, uma artista que em 2009 criou um espaço em uma parede pública de New Orleans com a deixa, antes de morrer, eu. Em poucos dias a parede estava totalmente cheia. As pessoas escreveram frases como antes de morrer, quero andar sobre a linha internacional de data. 2 Antes de morrer, quero cantar para milhões de pessoas. Antes de morrer, quero ser totalmente eu mesmo. Logo a ideia propagou-se para milhares de paredes por todo o mundo. Antes de morrer, gostaria de desenvolver uma relação com a minha irmã. Ser um ótimo pai. Pular de paraquedas. Fazer diferença na vida de uma pessoa. Não sei se as pessoas foram em frente, mas segundo o que vi no meu consultório, um bom número delas pode ter tido conscientizações momentâneas, feito um leve exame de consciência, acrescentado mais coisas à sua lista, e depois se esquecido de riscar coisas. As pessoas tendem a sonhar sem partir para a ação, fazendo com que a morte permaneça teórica. Achamos que fazemos listas de desejos para afastar arrependimentos, mas na verdade elas nos ajudam a afastar a morte. Afinal de contas, quanto mais longas são essas listas, mais tempo imaginamos ter para realizar tudo o que houver nela. Contudo, reduzir a lista produz uma leve reentrância em nossos sistemas de negação, forçando-nos a reconhecer uma verdade que nos traz de volta à realidade. A vida tem uma taxa de mortalidade de 100%. Todos nós morreremos, e a maioria de nós não tem ideia de como ou quando isso acontecerá. De fato, a cada segundo que passa, estamos todos no processo de nos aproximarmos de nossas mortes potenciais. Como diz o ditado, nenhum de nós sairá daqui com vida. Aposto que neste exato momento, você está feliz por eu não ser sua terapeuta. Quem é que quer pensar nisso? Como é mais fácil nos tornarmos proteladores da morte. Muitos de nós não dão o devido valor às pessoas que amam e às coisas que acham significativas, para no fim perceber, quando nossa data limite é anunciada, que andamos patinando no projeto, nossas vidas. Mas agora Julie precisava lamentar todas as coisas que teria que deixar de fora da sua lista. Ao contrário dos mais velhos que lamentam o que perderão e deixarão para trás, Julie chorava pelo que jamais teria. Todas as etapas e inícios que as pessoas na faixa dos 30 simplesmente presumem que acontecerão. Julie tinha, segundo ela, uma data limite concreta, sendo que a morte era a parte concreta desse limite. Ela disse, um prazo final tão inclemente que a maioria das coisas que ela tinha esperado nunca se realizaria. Um dia, ela me disse que tinha começado a notar a frequência com que as pessoas, em conversas casuais, falam sobre o futuro. Vou emagrecer. Vou começar a fazer exercícios. Vamos tirar férias este ano. Daqui a 3 anos conseguirei uma promoção. Estou economizando para comprar uma casa. Daqui a uns 2 anos queremos ter nosso segundo filho. Daqui a 5 anos vou para minha próxima reunião. Elas planejam. Para Julie, era difícil planejar um futuro, sem saber quanto tempo haveria. O que fazer quando a diferença entre 1 ano e 10 anos é enorme? Então aconteceu um milagre. Parecia que o tratamento experimental de Julie estava encolhendo seus tumores. Em questão de semanas, eles quase haviam desaparecido. Seus médicos ficaram otimistas. Talvez ela tivesse mais tempo do que eles pensavam. Talvez aquelas drogas funcionassem não apenas naquele momento, ou por alguns anos, mas a longo prazo. Havia uma porção de talvez.
Tantos que quando os tumores desapareceram completamente, ela e Matt começaram, com muita hesitação, a se tornar o tipo de pessoas que planejam. Quando Julie examinou sua lista de desejos, ela e Matt conversaram sobre ter um bebê. Deveriam ter seu próprio filho se Julie pudesse não estar por perto no ensino fundamental, ou, caso tudo desse muito errado na pré-escola. Matt estaria disposto a isso? E quanto à criança? Seria justo Julie tornar-se mãe sob essas circunstâncias? Ou sua melhor atitude materna seria a decisão de não se tornar mãe, ainda que fosse seu maior sacrifício? Julie e Matt decidiram que precisavam viver suas vidas, mesmo perante tanta incerteza. Se havia algo que tivessem aprendido era que a vida é a própria definição da incerteza. E se Julie permanecesse cautelosa, e eles não tivessem um bebê por esperar a reincidência do câncer, mas ele nunca voltasse? Matt garantiu a Julie que seria um pai comprometido, independentemente do que acontecesse com a saúde da esposa. Sempre estaria presente para o filho deles. Então ficou decidido. Encarar a morte de frente os obrigaria a viver mais plenamente, não no futuro, com alguma longa lista de metas, mas no presente imediato. Julie manteve sua lista de desejos enxuta, eles dariam início à sua família. Pouco importa se terminassem na Itália ou na Holanda ou em algum lugar completamente diferente. Subiriam num avião e viriam onde aterrissariam.